Agora nós temos que parar para ver os outros tipos de evolução que já existiram, outras teorias, tá bom? De evolução que já existiram. A primeira que existiu no ateísmo foi a teoria do Big Bang, ou a grande explosão, que ali os átomos surgiram outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, tá bom? A segunda evolução é criada por Charles Darwin sobre o evolucionismo, que tudo surge de um primata, não só o homem, mas de toda a criação de animarias, plantas e por aí vai, uma evolução, uma mutação e por aí vai. E a última teoria de evolução que temos é a mais atual, chamada design inteligente ou design gráfico, que a ciência de fato acredita que existe algo por detrás do universo, algo supremo, que mantém o universo em total estabilidade, coerência, mas não atribuem isso a Deus, tá bom? Então eles creem de fato que existe algo poderoso, que é o regime que rege o universo e deixa em perfeita sincronia para nada sair do controle, nem centímetros para lá, nem para cá, para não criar uma grande catástrofe ou caos, mas não atribuem que esse ser supremo é Deus, mas como eu disse na outra aula, nós cremos naquilo que Isaías disse, que antes que houvesse dia ele já era. Então ele é de fato esse ser supremo que mantém aí todo o universo em plena e perfeita sincronia. Na sua apostila aí vai ter mais detalhado cada evolução, com imagens ilustrativas, tá bom? Para você ver aí cada criação como foi evoluindo. Então essas são as três e mais pertinentes teorias de evolução do ateísmo, tá bom? Nós já aí aprendemos na aula passada sobre o teísmo, que é o nosso ponto de vista, e agora as três evoluções principais aí, as teorias do ateísmo, tá bom? Quero falar a você agora as consequências pós-queda. Nós falamos aí até a criação do homem, e agora eu vou falar um pouco para você, um pouquinho a respeito mais depois, pós-criação, tá bom? Pós-criação, Deus Deus planta um jardim no Éden. Nós temos que distinguir que uma coisa é o Éden e outra coisa é o jardim, tá bom? Éden, local, jardim era uma parte, um compartimento que existia ali dentro da localidade. Então, Éden é local, jardim, visto como jardim das delícias, tá bom? Era outra coisa. E Deus planta um jardim, pega o homem e coloca dentro dele com o poder de governo. O que Deus diz ao homem? Que ele governaria sobre todo o jardim, sobre todos os animais, bestas feras, aves do céu e por aí vai. Aí nós temos que entender que as bestas feras ali é um nome irreconhecido, tá bom? Alguns afirmam que pode ser ali os primatas, dinossauros, porque dinossauro é um nome científico, que só foi criado e dado após 1500, tá bom? Depois de Cristo. Então, talvez sejam ali as bestas feras, esses animais gigantescos que existiam na época, e Adão tinha poder de governo sobre todos eles. Podemos entender um pouquinho mais sobre o poder de governo quando olhamos para Noé. Noé tinha um pouco desse poder de governo que Adão tinha. Deus colocou um pouco sobre Noé, por isso que ele conseguiu colocar cada animal dentro da arca, dentro do compartimento, tá bom? Ele tinha esse poder de governo sobre os animais. Apenas uma partícula, mas Adão tinha na sua totalidade, então Adão tinha todo o poder de governo. Porém, Deus vê que não é bom que o homem viva só. Não é Adão que pede a Deus, a sua esposa, mas Deus contempla e vê que cada espécie tem o seu par e vive em harmonia, e Adão precisaria de alguém, e por isso Deus cria a Eva, tá bom? Quando a Bíblia fala que Deus cria a Eva da costela de Adão, não é literal, tá bom? Deus não tirou um osso e do osso criou a Eva.
costela ali está dizendo do lado de Adão, uma parte de Adão. Então, até porque a palavra costela é uma palavra que vem da anatomia, que surgiu bem depois. Bom, não existia costela, essa palavra na época. Então, era referindo-se ao lado de Adão, uma parte de Adão. Deus tira uma parte dele, a melhor parte dele, e coloca sobre a mulher e a cria. Deus o coloca num sono profundo e ali tira uma parte da sua essência, assim como a mulher foi, o homem, perdão, foi imagem e semelhança de Deus, a mulher é imagem e semelhança do homem. Então, assim como Deus tira uma parte dele e cria Adão como sua imagem e semelhança, Deus tira uma parte de Adão e cria Eva como a sua imagem e semelhança, tá bom? E coloca como adjuntora. A palavra adjuntora significa ajudadora, auxiliadora, conselheira e por aí vai. É por isso que Deus cria ali a Eva para andar lado a lado dele, tá bom? Então, tirou da costela, não é literalmente um osso, mas uma parte de Adão, sua essência, o seu poder de razão, de emoção e por aí vai, ok? E os plantam ali no jardim para governo, tá bom? Para governo, para lavrar e cuidar. O problema de Adão foi que ele governou a tudo menos a si mesmo. Bom, ele governou os animais, governou os répteis, governou tudo, só não governou a si mesmo. E como começa isso? Daremos um pouquinho sobre a queda baseada em Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que a serpente era mais ardilosa ou astuta. Por influência, aí nós não podemos afirmar se o diabo em si vira uma serpente ou influencia ela, mas a serpente naquela época não era um ser como nós vemos hoje, rastejante. Alguns afirmam que era um quadrúpede, tá bom? Tinha patas, por aí vai. E ela começa a usar um método que hoje nós chamamos como método filosófico contra Eva, que era uma pergunta dentro de outra pergunta, sabendo que a resposta é óbvia, tá bom? Que acontece? Ia ser engraçado, o que acontece? A serpente fala com Eva e diz, olha, você não come daquele fruto. E Eva diz, porque Deus disse que no dia que comermos nós íamos morrer. Ela não responde a pergunta de Eva. Ela faz outra pergunta, causando dúvida nela. Entendeu? Mas Deus disse porque sabe que se vocês comerem serão semelhantes ao Altíssimo. Aí vai tendo essa discussão e vai deixando ela confusa, até porque o diabo não precisa enganar, mas só confundir. Uma pessoa confusa é pior que uma pessoa enganada, tá bom? Uma pessoa enganada é que quer na mentira, uma pessoa confusa é que acreditou de fato que aquilo era verdade. Então ela tá confusa, vai no fruto, come dele, que não está de modo específico como uma maçã, tá bom? Ninguém sabe qual era o fruto. Existem aí, no decorrer dos anos, muitas especulações e a parte majoritária crê que é uma maçã, mas a Bíblia não especifica isso, ok? Então, come do fruto e quando come, leva até o seu marido, ok? E nós pensamos que o juízo de Deus contra Adão é mais pesado, porque quando Deus fala para não comer, estava só Adão. Mas como eu disse, a palavra Adão significa humanidade. E quando Deus se referia-se a Adão, ele não referia apenas a Adão, mas sim a humanidade, homem e mulher. Então ambos ouviram, tá bom? Mas Eva, por ser ludibriada ali por esse método que eu falei, de confusão e por aí vai, acaba caindo, levando para Adão. Adão ouve a sua esposa. Esse é o poder da mulher, ela tem um poder de persuasão, ou de levantar ou de queda. Né? Por isso Salomão dá um contraste, né? A mulher sábia edifica sua casa e a tola com a própria mão a derruba. Dá outro contraste, diz que quem acha uma boa mulher acha como se fosse um rubi. Mas a mulher também aí desfecha do homem, tá bom? A mulher é o final do homem, isso que ele deixa claro. Então a mulher tem esse poder de persuasão e ele acaba persuadindo Adão e ele come. Quando come, os seus olhos são descortinados. O que é descortinado? Tem duas teorias, ok? Eles percebem que estavam nu.
eles sabiam de fato que era nudez. Eles sabiam de fato que estavam nus. Só que os olhos descortinados apontam para a glória, como se fossem descortinados de uma glória. Então eles tinham envolto no seu corpo a glória de Deus, por se relacionar com Deus. Você lembra que quando Moisés ficou no monte, se relacionou com Deus, o seu rosto refletia a glória, a ponto que ele teve que colocar um véu, porque ninguém conseguia ver o seu rosto. Okay? Então, de tanto relacionamento com Deus, o seu corpo foi coberto de glória e ali descortinado. É que eles perderam, foram despidos dessa glória. A mesma coisa que Cristo fez, segundo Filipenses capítulo 2, no verso 7. E não tomando usurpação de ser Deus, antes mesmo, esvaziou-se de sua glória. A palavra de esvaziar é que inocência, despiu da glória, assim como Adão e Eva, tá bom? Então, o pecado ali, após comer, aconteceu isso. Foram despidos da glória e ali sentiram que estavam nus, sentiram vergonha e correram para uma árvore detrás do jardim e lá se esconderam. Nessa hora, como de maneira costumeira, Deus desce para se relacionar com Adão, até porque Deus é um Deus relacional. Na virada de todo dia, Deus descia e se relacionava com Adão ali. Deus ainda continuou descendo após queda, e quando Deus desce, faz a seguinte pergunta: Adão, onde está? Isso é um pouco paradoxal, que nós todos sabemos, você também que está estudando sabe, que Deus é um ser onipotente, onisciente e onipresente. Se ele é onipotente, ele tem todo o poder. Se é onipresente, ele está em todos os lugares. E se é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Se Deus tem todo o poder, por que não impediu Adão de comer do fruto? Se Deus é onipresente, ele sabe aonde Adão se escondeu, posso comer, porque ele está em todos os lugares. E se é onisciente, ele tem consciência de todas as coisas. Então, ele sabe o sentimento, sabe por que se escondeu. Então, se Deus perguntar Adão onde está, mas é uma pergunta não revelando que Deus não sabe. A pergunta é para Adão. Adão, vocês sabem onde está? Até porque Adão peca, sente vergonha e se esconde. E pecado não se esconde, pecado se confessa. Segundo Salomão em Provérbio diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. E Deus não desceu no jardim como um juiz para julgar ninguém. Deus desceu como alguém que quer perdoar. Até porque Deus pergunta a Adão onde está, não o que fez. Tudo que Deus queria era que Adão saísse por detrás da árvore, revelasse, pedisse perdão, mas Adão começa a prerrogar, passar a culpa para alguém. Diz: olha, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Eu não pedi, o Senhor deu. Eva culpa a serpente não podendo culpar ninguém, o julgamento cai sobre eles, ok? E Deus dá 3 julgamentos. O primeiro comerá do suor do seu rosto, vai ter que trabalhar para comer, se esforçar. Mulher teria as suas dores multiplicadas, tá bom? Não é que Eva não sentia dor antes, para parte, ela já sentia, mas as dores foram multiplicadas. Até porque não se multiplica 0 de 0, mas sim 1 de alguma coisa. Então Eva já tinha uma dor, multiplicou, tornou mais forte. E a serpente rastejar, comer do pó da terra. Ok? Então Deus dá esses julgamentos, e quando o pecado é entronizado, ele causa algumas consequências. Primeiro, morte espiritual. Deus disse: se comer do fruto, certamente morrerá. Eles morrem espiritualmente. E também morte carnal, segundo Romanos capítulo 5, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Uma morte espiritual e também física. Então não tinha doença, não tinha dor, não tinha morte antes do pecado. O pecado causou isso na humanidade. Esse é o impacto do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o pecado causou isso. Doença, morte, doenças psicossomáticas e por aí vai, tá bom? Fome, praga. Então o pecado causa consequência de morte carnal e espiritual. Essa é a primeira consequência do pecado. Morte espiritual e morte carnal. Segundo, impulsão. O pecado causa desejo. Existem pecados que são descontroláveis, não dá para controlar. Prova disso, Romanos capítulo 7, versículo 5. Paulo diz: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte?
pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse acabo cometendo. Então era uma impulsão. Quando eu quero praticar o mal, quando eu quero praticar o bem, perdão, já pequei. Vou fazer o bem, porém faço o mal primeiro. É a minha natureza pecaminosa, maquina contra mim diariamente. Por isso a Bíblia diz que existe uma milícia contra a nossa carne. Milícia não é luta, milícia é guerra, é bombardeio. Então, diariamente, o meu espírito está lutando para Deus e a minha carne lutando para as cobiças carnais, tá bom? Então, meu espírito quer Deus, minha carne não quer. Minha carne não quer, meu espírito quer. E fica essa guerra entre alma e espírito, corpo e alma e espírito, espiritual e carnal, e por aí vai. E existem consequências até contra a natureza. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Após o pecado, escrito está que surgiram espinhos e abrolhos. Então não tinha espinho em nenhuma planta e não tinha abrolho. Tá bom? Após o pecado, é a consequência. O impacto é tão grande que até as plantas sentiram e criaram espinhos em si. Ok? Essas são as consequências do pecado. São as consequências do pecado. As consequências gerais para eles foram o seguinte: eles foram envergonhados. Adão e Eva sentiam a vergonha, sentiam a perca de dignidade, porque conheceram a sua vergonha e viu que estava nu. Perde a sua intimidade, até porque Deus para de se relacionar de modo direto. Até Cristo, a plenitude dos séculos, o véu se rasgar, ninguém mais se relacionava com Deus de forma direta. Existiam intermediários, sacerdotes, profetas, videntes. Um sacerdote pegava as mazelas do povo, levava para Deus. O profeta pegava a reclamação de Deus, levava para o povo. O vidente se comunicava através de visões, e por aí vai. Então não tinha acesso direto, ok? E por último, perderam a sua casa, perderam o Éden, mas através da plenitude do século, ou Cristo, foram devolvidos para eles dignidade, porque o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado. Então, se o pecado deixou nu, o sangue cobriu, ok? Segundo, restauração de intimidade. O véu se rasgou. Timóteo diz que o único intermediador agora entre Deus e os homens é Cristo. Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá no discurso de João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede Deus também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, eu irei, preparei um lugar, vos buscarei para que onde eu esteja, vós estejais também. Aí Cristo continua, porque conheceis o caminho e sabeis quem eu sou. Tomé disse: Senhor, nós conhecemos o caminho. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o intermediário, o caminho, a ponte agora até Deus é o próprio Cristo, tá bom? Então ele devolveu a intimidade. Agora não tem mais intermediação. Não tem mais sacerdote, profeta, vidente. Você tem livre acesso para falar com Deus a qualquer momento, segundo Hebreus, tendo toda a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Tá bom? E por último, mas não uma promessa não cumprida ainda, tá bom? Que não foi dada ainda, é a devolução de nossa casa, ok? Cristo deixa lá em João 14 que ele foi preparar o lugar, mas voltará. E Paulo diz no livro de Tessalonicenses que o mesmo Senhor que subiu aos céus descerá com alarido, voz de arcanjo e trombeta, e os que morreram primeiro ressuscitarão, e nós que estamos com Cristo seremos arrebatados e conheceremos Ele nas nuvens, tá bom? Então, essa é as consequências do pecado geral para Adão, e através de Cristo, as restaurações, ok? E lá no Éden, acontece a segunda aliança. A segunda aliança. Quando Deus percebe que Adão e Eva estão nus, e ele é obrigado a expulsá-los do jardim para que não comece a árvore da vida, ele mata um animal, provavelmente um cordeiro, e tece uma roupa, uma túnica, e os cobre, tá bom? Cobrindo a sua vergonha, fazendo uma intermediação direta ao Cordeiro de Deus, que é o Cristo. João Batista, quando viu, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então,
assim como Deus matou o cordeiro, fez vestes e cobriu a Adão e Eva, o cordeiro de Deus morreu para nos cobrir todo o pecado, tá bom? Então, essa é a segunda aliança de Deus para a humanidade. Vou colocar aqui no. Ao decorrer de toda a Bíblia, existem 7 alianças de Deus para a humanidade, tá bom? 7 alianças. Primeira, é chamada de aliança edênica, quando Deus coloca homem e mulher, Adão e Eva, no jardim, tá bom? Cria um plano para ele de vida, de existência. Aliança edênica, que aliança no Éden. Pós pecar, surgiu a segunda aliança, após o próprio Deus matar um animal e cobrir Adão e a Eva. Segunda aliança. É chamada de aliança adâmica, ou com pelo Adam, tá bom? Aliança com a humanidade, não só com Adão, mas também com Eva e toda a sua geração. Terceira, após a expulsão do Éden, do jardim, o pecado de fato aumentou em vez de reduzir. Caim acaba matando Abel, e aí o pecado surge mais. Nimrod levanta uma torre juntamente com o povo, a torre chamada Torre de Babel, tá bom? Querendo de fato alcançar o céu, okay? Querendo alcançar o céu. Deus não tem prazer nisso. Desce ali, confunde as línguas, e o pecado só tem de forma. O pecado só tem de forma crescente, e cresce mais, a ponto que um dia o próprio Deus olha para a terra e sente nojo, e está escrito que ele se arrepende da criação. Não é que Deus de fato se arrepende, até porque Deus é concreto em tudo que faz. Quem se arrepende somos nós. Deus ele sabe o futuro desde o passado desde o presente, e por aí vai. Então não tem como Deus se arrepender. A palavra arrepender ali, no hebraico, é entristecer. Então Deus se entristeceu da criação e decidiu acabar com tudo através de um dilúvio. Porém achou um homem, uma mulher, uma família fiel no meio de tanta pecaminosidade, tá bom? O nome desse homem era Noé. Então Deus manda a Noé construir uma arca, colocar os animais ali, os pares, a sua família, os seus filhos, suas noras, sua esposa. E pós-dilúvio começa tudo novamente, uma nova descendência. Deus zera os pecados, tá bom, da humanidade, aquela coisa repugnante, e começa totalmente de novo a frutificar, crescer, multiplicar. Ia ser uma tipografia. O que é uma tipografia? Uma sombra de Cristo no Antigo Testamento, tá bom? É uma tipografia do próprio Cristo. Cristo foi a própria arca, o projeto do livramento, porque aqueles que estão em Cristo não sofrerão de fato aí a tribulação, tá bom? Então Cristo foi a própria tipografia ou a sombra no Antigo Testamento, a arca que Noé construiu, e é chamado aliança noaica. Que qual é o símbolo dessa aliança? O arco-íris, tá bom? Depois de toda a chuva aí, a gente percebe que surge um arco-íris,
Toda vez que Deus disse, toda vez que esse arco-íris aparecesse, ele estaria se lembrando da aliança que fez com Noé junto com a humanidade. A quarta aliança, a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi, uma aliança perpétua. Uma aliança perpétua. Deus lhe prometeu que não apartaria o cetro da sua casa ou o trono. Por isso que Cristo vem da descendência de Davi. Bom, uma aliança perpétua. Perdão, eu pulei aqui. Vamos voltar. Logo após a aliança, acabei pulando aqui. Isso. É a aliança abrâmica, aliança com Abraão, tá bom? Aliança com Abraão. Abrâmica. Com Abraão. Como funciona essa aliança? Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e diz a Abraão, até então, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus lhe faz 7 promessas. Dentre elas, tu serás uma bênção, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Através de ti são benditas todas as famílias da terra e por aí vai, tá bom? São 7. Só que no capítulo 15, logo após Deus reafirmar a promessa na vida de Abraão, Deus tirar Abraão da tenda, mandar olhar para as estrelas, para a areia do mar, tá bom? Deus faz Abraão praticar a circuncisão. Circuncisão. Brit Milá, ou Brit ou Milá, significa pacto de circuncisão, tá bom? Vou até anotar aqui para você. Brit Milá. B-R-I-T-M-I-E-A. Brit Milá. Como sinal a Brit Milá? Era a famosa circuncisão. Deus arrancava a pele do prepúcio da criança ou do homem masculino, e essa pele ali do prepúcio servia só para juntar sujeira, doenças, tá bom? Secreções e por aí vai. Então, o ato de simbólico, espiritual de Deus tirar aí, mandar Abraão tirar essa carne, tirar aquilo que trazia sujeira, doença, tá bom? Então, cortar na carne, tá bom? Cortar na carne. Isso significa Brit Milá. A aliança, Deus não faz aliança com carnal. Por isso Deus mandou Abraão a tirar até então Abraão tirar aquela aliança. O próprio Abraão se circuncida e Deus manda no 8º dia circuncisar a cada criança ali, tá bom? Só um adendo te explicando por que Deus manda circuncidar a criança no 8º dia. É porque dentro de nosso corpo existe uma célula sanguínea chamada protombina. O que é a protombina? É a célula que faz coagulação no nosso sangue. Quem é diabético tem tendência em perder essa célula. É por isso que um diabético, quando corta alguma coisa, demora para cicatrizar. Porque essa protombina, ela é aquela que faz coagulação do sangue, tá bom? Então, por isso que Deus manda Abraão cortar a carne do menino fora no 8º dia, porque do 0 dias de vida até o 7º, a criança não tem protombina suficiente para coagular o sangue. E se cortasse, a criança ia sangrar até morrer. E é por isso que Deus faz na 8ª, porque na 8ª cria e surge a protombina suficiente para coagular o sangue. Então, por isso no 8º e não antes, porque antes morre sangrando, e no 8º dia só corta aquilo que não era para estar ali, corta a carnalidade, ok? A criança sobrevive. Então a aliança abrâmica. Quinta, a aliança mosaica, ou com o povo de Israel. Deus chama Moisés no monte, no Horebe, acende uma sarça e fala com ele, o chama,
Moisés diz: Senhor, que nome que eu usarei para ir até lá? Porque eu, 40 anos atrás, eu fui filho da filha de Faraó. Eu tinha poder aquisitivo, eu tinha ali, de certa forma, um jeito mais fácil de falar, de entrar, tá bom? E agora eu sou um foragido, matei uma pessoa, escondi na areia, descobriram, tô foragido, sou gago, não tenho potencial. E Deus diz: quando chegar lá, diga que o eu sou o que sou te enviou. Moisés pergunta: que nome que eu uso? No hebraico o nome é muito importante. Em Israel o nome é muito importante, tá bom? Nome lá não significa apenas nome ou nomenclatura. Nome significa destino, essência e currículo. Toda empresa que eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar um currículo, porque eles olham o cargo da empresa e olham meu currículo. Se eu não tiver ali os caracteres suficientes para suprir a necessidade daquela tal tarefa, eles não me contratam. O que Moisés está falando? Eu até quero, mas não tenho currículo suficiente para isso. Eu quero, mas não tenho nome para isso. Eu quero, mas não tenho essência para isso. E Deus diz: quando chega lá, esqueça o seu nome e use o meu. Deus estava trocando, literalmente, a essência de Moisés para cumprir o seu propósito. Então Deus estabelece uma aliança com ele, chamado de aliança mosaica, que é aí a quinta aliança mosaica. A sexta aliança já expliquei aqui, que é a davídica. E a sétima é através de Cristo, a aliança perfeita ou superior. Segundo a carta aos Hebreus, Cristo é o sacerdote superior, profeta superior, o rei superior. Então, através de Cristo, existe uma aliança superior. Todo rito de perdão em Israel é através de cordeiro, pomba, boi. Segundo Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 5, existem 5 sacrifícios. Poderia citar aqui 5, mas tomaria muito tempo. Mas 5 sacrifícios, entre eles pacíficos, não pacíficos, culpa, perdão, e por aí vai. Mas todos envolviam um animal, tá bom? Sacrificava o animal, pegava do seu sangue, aspergia sobre aquele que cometeu o pecado, e seu pecado teria sido perdoado. Mas isso era anualmente. Então, no final do ano, eles levavam novamente, faziam o mesmo processo, o mesmo processo, o mesmo processo, só que através de Cristo, ele foi o sacrifício perfeito. Então não tem mais reparação. O sangue de Cristo jorra há mais de 2026 anos por nossos pecados. Ele amou o mundo. Amou é conclusão. Então amou por sermos pecadores antes, durante e depois. Ele nos amou, tá bom? E nada pode mudar esse amor sobre nós. Então o pecado foi expiado na sua totalidade, ok? Na sua totalidade. Então, pecado de antes, durante e depois. O sangue de Cristo ainda jorra pelos nossos pecados através de purificação e redenção. Então, das 7 alianças, a última de Cristo é a aliança que vivemos agora. Ninguém mais vive na aliança do Éden, de Adão, de Noé, de Moisés, de Davi, de Abraão. Temos na aliança superior, na aliança de Cristo, através da remissão de nossos pecados, da confissão e arrependimento real, somos perdoados daquilo que cometemos, vivemos aí a aliança. Dentro dessa aula eu te expliquei alguns pontos principais. A sua apostila vai estar todos os detalhes ali. Essa aula é um resumo, lembrando a vocês que toda aula, videoaula, é um resumo daquilo que está na apostila. Então eu dou um resumo por cima, você me vendo, anotando, falando, porque melhora a didática, a pedagogia. Nós aprendemos mais quando vemos, ouvimos e falamos, tá bom? Eu aprendo mais quando eu repasso aquilo que eu estou falando aqui. Eu aprendo mais falando, porque eu decoro e memorizo,
e você aprende mais me ouvindo. E aí surte mais efeito até na sua fé, porque a Bíblia diz que a fé não vem pelo ver, mas ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, quando eu falo você é edificado, eu também sou, e aí nós conseguimos resumir, eu te explicar os detalhes que não estão na apostila são mais difíceis, como as palavras em hebraico, as traduções, significados e por aí vai, mas na sua apostila é o ponto principal de estudo, é o material principal de estudo. Então, a antropologia é formada da primeira aula que vocês assistiram, que é explicando sobre a palavra e a criação do homem. Segundo, sobre o criacionismo do ponto teísta, que é a nossa fé. Eu te expliquei a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus no homem, que é corpo, alma e espírito, tá bom? A criação de tudo que nós vemos até hoje. Expliquei a vocês a consequência da queda, tanto no homem, tanto na natureza e a consequência geral, e a promessa de restauração, que é através das alianças, das 7 alianças, desde o Éden até a Cristo, e por último te explicando agora a aliança que vivemos no momento. Nós vivemos pela graça, bondade e infinita misericórdia de Deus na aliança superior, que é a aliança de Cristo. Através de Cristo há um novo recomeço, através de Cristo há perdão de pecados, através de Cristo há uma nova chance, através de Cristo há um passaporte para irmos morar com Ele. Então a antropologia bíblica é para te explicar de fato quais são os pontos de vistas, não só do criacionismo, porque se eu explicasse para você só o criacionismo seria muito, como que eu posso, egoísta. Explicasse o nosso ponto de visão e não dar ali o ponto de visão dos nossos irmãos que acreditam, que não acreditam. Isso aqui não é para discutir sobre isso, mas sim apontar para você uma maneira de defender a sua fé, que isso é chamado de apologética, tá bom? Defesa de fé. Então eu te explico os pontos, você argumentar caso um dia precise, para você entender mais sobre a fé que você está aí exercendo dia por dia. Que você assista todas as aulas, acompanhe na apostila, não esqueça disso. Aula e apostila, apostila e aula, vídeo aula e apostila, e assim o seu desenvolvimento, seu conhecimento fica melhor e mais rápido, tá bom? Que Deus abençoe você. Ao concluir essa matéria, como sempre, será encaminhado automaticamente um PDF com uma avaliação para você, didática, e te espero na próxima aula, tá bom? A próxima aula trataremos sobre cristologia, tá bom? Antropologia é a origem do homem, as coisas do homem, e cristologia é a origem de Cristo, o plano de Cristo. Aí traçaremos uma linha desde o Antigo Testamento, as vezes que Cristo aparece, até o Novo Testamento. Cristo está presente em todas as alianças. Você vai aprender muita coisa boa aí. Espero que você goste, tá bom? Que Deus te abençoe.